Boa noite, é uma honra estar aqui, que coisa boa, né? Que coisa boa poder estar aqui preparada para trazer para o nosso coração aquilo que Deus já tem dito há tanto tempo, né? Há tanto tempo, para que possamos ser mais felizes, mesmo neste mundo onde temos visto tantas coisas ruins a cada dia surgindo, né? Mas existe uma maneira sim de nós nos protegermos, existe sim uma maneira que Deus quer nos apresentar e Ele vem nos apresentando no decorrer de todo esse tempo, Ele vem nos apresentando. E que bom que você tirou esse tempinho para cuidar de você e para cuidar de quem você ama. Isso é muito bom, porque afinal de contas é um assunto de extrema importância, doenças da alma. Então eu preciso me preocupar não apenas comigo, mas eu preciso também se preocupar com aqueles que estão ao meu lado, que vivem comigo, com aquelas pessoas que eu amo, né? Então, fica aqui com a gente, porque eu não tenho dúvidas que o nosso Deus, Ele tem algo especial para falar ao seu coração esta noite. Então, hoje, com a participação, a Camila Pituba, ela vai estar fazendo algumas perguntas a mim e eu terei o imenso prazer de estar respondendo para ela, e vocês estarão então refletindo, analisando, olhando para vocês. Eu gosto muito disso, quando nós paramos para refletir em nós, né? Peraí, isso aí como se aplica em minha vida, o que é que eu tenho feito, como é que eu tenho vivido ou sobrevivido. Deus não quer que a gente sobreviva, Ele quer que a gente viva, né? Então nós precisamos saber perfeitamente o que está nos impedindo de fato sermos mais felizes neste mundo, que eu sei perfeitamente, eu não gosto de forma alguma de enganar e nem tampouco de ser enganada. Eu sei que o mundo não está fácil, mas nós podemos sim encontrar um meio de sermos mais felizes. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da esperança, Ele é a própria esperança. Você acredita nisso? Se você acredita, vai dando um amém aí bem grande, porque a Camila está chegando, porque eu creio que ela está com um monte de perguntas aí para fazer, e perguntas estas que tirarão dúvidas de vocês e o coração ficará mais tranquilo também, né? Porque isso é muito bom. Quando nós tiramos dúvidas, saibam vocês que dúvidas, o inimigo se aproveita delas. É uma brecha. Dúvidas são brechas. E estas brechas, ele se apodera para poder então nos dominar. E isso no decorrer, vocês irão ver, vocês irão poder perceber como é que isso tem acontecido, né, na sua vida. Eu percebo na minha vida e vocês vão perceber na vida de vocês. Combinado assim? Bom, muito obrigada àqueles que estão entrando, vai mandando aí um aviãozinho. Obrigada, tá? Por vocês já estarem entrando. E vamos esperar a Camila, eu estou esperando por ela. Boa noite, Nai, boa noite. A Nai sempre presente, isso é muito bom, né? Eu acredito, Nai, que hoje algumas dúvidas que você tiver com relação às doenças da alma, elas serão tiradas aqui, nesse momento. Por quê? Porque existe uma porção especial dos céus para cada um de vocês. Acredita nisso? Se você acredita, permanece firme aí, esperando a Camila, porque é ela que está com as perguntas para me fazer. E aí
nós iremos juntos, tá? Conversar e vocês poderão fazer e dar os comentários que vocês puderem dar, tá? E desejarem dar. Combinado assim? É tão interessante, gente, é muito interessante. Uma coisa que eu tenho observado, não faz, olha, são 30 anos, trabalhando com pessoas, 30 anos como profissional, 30 anos, não são 30 meses, não são 30 dias, são 30 anos, existe uma história aí, quantas coisas vistas, como pude ver o agir de Deus, o atuar mesmo dele, E o que eu tenho percebido é que no que a ciência avança, o que nós temos encontrado nesta ciência é a espiritualidade como uma peça fundamental, como qualidade de vida para o nosso enfrentamento das crises e bem-estar em todos os aspectos, tanto físico quanto emocional. Isso é impressionante e eu louvo a Deus por justamente Ele a cada dia estar mostrando isso a todos nós, Aquilo que eu sempre estudei, que eu sempre lutei, que eu sempre trabalhei, que eu sempre enxerguei, porque Ele sempre me mostrou, A cada dia a própria ciência, ela tem confirmado, ela tem mostrado a importância da fé, a importância da espiritualidade, a importância de crermos em Deus, para a cura das nossas doenças, para a cura dos males da alma, para que nós possamos sim vivermos mais plenamente como Ele deseja que de fato vivamos, tá? Então, para resumir, a solução é Deus em nossa vida, ok? E eu tô esperando agora a Camila, só espero que ela chegue aí. Cadê a Camila? Ela já falou pelo WhatsApp e estou esperando por ela, certo? Mas vamos deixar que ela chegue. Enquanto ela chega, a gente vai batendo o nosso papo aqui, tá bom? E como vai você? Melhor programa na rádio que tinha nas manhãs de sábado, Acre. Ai, Sandré, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu confessar para você uma coisa. Posso confessar, Sandré? Olha, Sandré, fiz programa no SBT, fiz programa na igreja, na TV, da Assembleia de Deus, mas a coisa que eu amo fazer e sempre amei fazer foi programa de rádio. Ali, todas as manhãs de sábado, fizesse chuva, sol, ali eu estava, Fizesse acontecesse o que fosse, lá estava eu, naquele programa do Acre. Que coisa boa! Quantas pessoas eram alcançadas, meu Deus do céu, Quantas histórias, quantos testemunhos a contar, Um deles eu nunca esqueço, que eu estava falando sobre o suicídio, Nunca esqueci disso. E no meu carro tinha a propaganda. Obrigada, viu, Sandré? Muito obrigada. Deus abençoe você. Olha, no meu carro sempre teve a propaganda, A propaganda lá no meu carro, do programa. E o que aconteceu? Uma vez o meu esposo foi pescar, como é que se chama, Sandré? Me ajuda aí, Sandré, onde eles gostam muito de pescar. Eu sei que foi numa colônia, bem entrando, sabe, uma colônia distante mesmo, e ele foi pescar com um irmão. E lá, uma senhora,
que vivia lá dentro mesmo. Você sabe como é a colônia, né? Tem pessoas que nem de lá de dentro saem, né? E uma senhora começou a chorar quando viu a minha foto lá no carro, né, da propaganda Como Vai Você, que é o nome do programa e o nome do meu primeiro livro, né? E essa senhora começou a chorar. E o amigo do meu esposo estava perto do carro, né? E quando viu essa senhora chorando e apontando para a foto, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, né? E daí ele ficou sem entender e foi chamar, né? Obrigada, viu, Nai? Você vovó sim, da Luísa, né? E aí ele foi chamar, né, o meu esposo, aí disse, olha, esse aqui é o esposo dela. E daí ela disse, olha, eu ia cometer suicídio num sábado, quando eu liguei o rádio, tudo já estava preparado para cometer o suicídio. Quando eu liguei e comecei a assistir, né, ouvir o programa na rádio, e ela estava falando a respeito do suicídio. E naquele momento, né, eu comecei a chorar, dobrei o joelho e eu não quis mais fazer aquilo comigo. E daí o meu esposo fez uma promessa para ela, disse que iria me levar até a casa dela. Ela não acreditou, porque a colônia era muito distante, muito mesmo. E daí ele fez essa surpresa, não é? Eu sei que não foi Cláudia, porque Cláudia não passa de um instrumento nas mãos de Deus, né? Olha, eu não passo de um instrumento, eu sou um instrumento e eu faço questão de ser um instrumento nas mãos dele, ai meu Deus, já é um grande privilégio. E daí o que é que aconteceu? Ele me levou até lá. Eu queria ver essa senhora, né? Porque eu precisava saber o que ela tinha realmente. E daí, quando eu desci do carro, que ela me viu, ela começou a chorar e ela correu mesmo para dentro da mata. Ela correu para dentro da mata. E eu corri atrás dela, gente. Eu corria mesmo. Eu corria, ela correndo, porque ela estava com vergonha, sabe? Com vergonha. Aí eu correndo. Aí quando chegou no meio da na mata, que eu desci mesmo assim, eu fiquei assim como se eu tivesse perdida dentro da mata. Eu gritei dentro da mata, eu gritei. Eu disse: eu estou com medo, me ajuda, vem me buscar, por favor, eu só vim te ver, eu quero te conhecer, me ajuda, eu estou perdida aqui. Aí eu sei que quando ela viu que realmente eu estava perdida, aí ela veio com os meninos dela, tudinho, aquela turminha, aquelas crianças pegaram na minha mão e me levaram até a casa dela. E foi tão bonito, olha, eu entrei naquela casa tão simples, mas tudo tão limpinho, tão cheirosinho, sabe? Tudo arrumadinho a casa dela. Eu dei um abraço tão grande nela, eu conversei com ela, nós oramos juntas, sabe? Eu pude fazer as indicações necessárias, eu vi que ela precisava realmente de ajuda, e aí eu providenciei o que era necessário com relação assim, à saúde mesmo, né? Enfim, eu fiquei extremamente feliz quando ela contou, né, o que ela ia fazer com a vida dela, e eu agradeci ao Senhor, porque foi o Senhor ali que naquele momento salvou aquela moça, né? E olha, você sabe, aqueles que me acompanharam no Acre sabem perfeitamente que a minha luta lá com relação ao suicídio foi muito grande, né? Era muito grande e foi uma das bandeiras que eu levantei e Deus deu a vitória, né? Porque o Acre estava no 4º lugar, né? Como lugar de maior índice de suicídio
e hoje ele se encontra em 7º lugar e eu louvo ao Senhor. Fomos para as ruas, vestimos a camisa amarela, vida, né? E fomos lutar pela vida. Bom, esse é só um dos testemunhos, sabe? Um dos testemunhos, assim, eu tenho tantos testemunhos que vai sair muitos deles no meu 4º livro, né? Vai sair alguns testemunhos destes, assim, testemunhos de vida, testemunhos da misericórdia de Deus, né? De como Deus alcançou, através da sua graça, alcançou vidas, né? Como Deus, ele curou, como Deus cura as doenças da alma, e isso me deixa extremamente feliz, né? Muito feliz mesmo. Então, ali na Rádio Boas Novas, eu amava estar naquela ali. Se você me perguntar até hoje, eu não gosto. Ah, Cláudia, você prefere TV ou você prefere falar com as pessoas? Eu prefiro falar com as pessoas. Eu prefiro que a minha voz possa chegar até as pessoas. Eu prefiro que a palavra de Deus alcance as pessoas aonde quer que elas estejam, né? Eu prefiro assim, sabe? Eu não faço questão, porque televisão para mim é algo assim muito, sei lá, é algo muito superficial, é algo que eu não, sabe, é tudo muito contado. Eu sei fazer tudo aquilo, entende? Eu sei como organizar, eu sei como fazer um script, eu sei como fazer tudo aquilo. Eu gosto das coisas muito bem organizadas, gosto, assim como o programa de rádio era organizado, mas eu não gosto, eu não quero que esteja lá as pessoas olhando para mim, olhando para minha produção, para minha roupa, para o meu cabelo, para o sapato que eu estou usando, para a maquiagem que foi feita em mim. Não, eu quero a atenção única e exclusivamente para a palavra de Deus, né? E isso desvirtua, né? Desvirtua totalmente, né? Mas na rádio não. E na rádio eu botava ali o Facebook e as pessoas iam acompanhando também pelo Facebook. Era bacana demais, era muito bom, né? E vamos lá, né? Hoje nós temos as lives assim, é lógico que não é como programa na rádio, né? E vocês aí, o que eu peço a vocês é o quê? Que vocês possam se inscrever em meu canal, Cláudia Correia, né? Lá no YouTube. Vocês se inscrevendo em meu canal, vocês vão estar me ajudando. Porque eu chegando a 1000 pessoas, eu vou poder fazer as lives por lá, né? Olha que bacana. Aí vai ser melhor, muito melhor, não tenha dúvida, né? Eu vou poder ligar aqui o Instagram, vou poder botar no YouTube, né? Enfim, é só vocês se inscreverem. Não esqueçam, Cláudia Correia, tá? Cláudia Correia, vão lá, se inscreve, compartilha os vídeos, né? Assiste antes de compartilhar, tem muitos temas, tá bom? Muitos temas, mas temas que cuidam de vidas, temas que vêm justamente com esse divino propósito de cuidar de vidas. Amém? Bom, mas eu estava aguardando a senhora enviar a solicitação. a Camila sumiu. Eu contei aqui, a Sandréia estava lembrando do programa de rádio, Camila, que eu fazia lá no Acre, e eu pude contar aqui, dar um testemunho aqui do que aconteceu, né? Ela dizendo que assistia todos os sábados, e realmente era todos os sábados, né? Começou às 7 horas da manhã, eu não sei se a Sandréia lembra, depois passou para um horário nobre, a pedido do povo, porque o programa foi crescendo, né? E o programa Sim. foi uma bênção. Como vai você? Tanto que deu origem ao meu primeiro livro, né? Que foi o Como Vai Você, né? Mas agora eu vou passar a bola aí para a Camila, tá, gente? Porque é a Camila que vai fazer aí, que vai dirigir, que, ó, Camila, eu já dei boa noite ao pessoal, né? Falta você aí cumprimentar as pessoas, e eu entrego a você, vai no comando, esteja no comando, para que a gente possa, né, transmitir aquilo que Deus, ele quer que a gente transmita para as pessoas essa noite. Amém, minha querida. Boa noite. Estava aqui aguardando a senhora me... Foi.
Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E eu queria saber como a senhora tá, saúde. A senhora estava um pouquinho doente esses dias, não foi? Foi sim. Gente, olha, até a mão ainda está assim, né? Gente, com relação a essa pergunta que a Camila fez do meu processo eu tive um processo de adoecimento, eu vou tirar um dia para testemunhar para vocês, né, aquilo que Deus tem feito em minha vida, né? Mediante assim tudo que eu passei, né? A Camila sabe o que eu passei, né, com relação à minha saúde e que eu ainda estou em processo de restabelecimento, certo? E assim, ele tem me feito assim algumas lindas, maravilhosas surpresas. Hoje eu tive uma assim linda e maravilhosa surpresa, né? Mediante assim exames tão sérios, né? Então eu vi milagres, o milagre de Deus. Então eu vou poder assim um dia, Camila, poder testemunhar, né? Mais o milagre de Deus em minha vida. Estou ainda me cuidando, estou me cuidando ainda, existem algumas coisas, né, para se cuidar, né? Mas Deus está no controle de tudo, Ele está cuidando de mim, assim, amorosamente, como Ele sempre cuidou, né? Mas Ele está cuidando. Você sabe que nesse mundo nós estamos sujeitos a tudo, né? A tudo. Enquanto Sim. aqui nós vivermos, nós estamos sujeitos a tudo. Mas o bom é quando nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ama. Então, esse Deus, ele está cuidando de mim. Obrigada mesmo. Aí a Camila é uma das que foi extremamente sensível, né, a esse momento que eu tenho vivido, né? E como eu costumo fazer com todos aqueles que eu acompanho, quando estão adoecidos, aí eu digo assim: evita isso, evita aquilo, não faz assim, não faz aquilo, né? Então, por que que eu faço isso? É justamente para proteger a saúde daquela pessoa, né? Para guardar Sim. a saúde daquela pessoa. E eu pude ouvir isso da Camila, eu pude ouvir isso de algumas pessoas muito queridas, né? Até mesmo do meu pastor, quando disse assim: Cláudia, em nome de Jesus, para, para. E eu parei, né? E eu parei, né? Mas é porque às vezes nós temos de parar mesmo, né? Porque é necessário, tá certo? Mas breve, eu creio que eu vou estar dando esse testemunho, né, do amor de Deus, do milagre de Deus em minha vida. Obrigada pela E pergunta. assim, né? Mesmo a senhora debilitada, né? Fragilizada. E a senhora não deixou, assim, nenhum momento, né? De gravar vídeos, de Não. acompanhar, né? As pessoas acompanhando. Então, assim, que Deus te fortaleça, irmão Cláudio, nessa caminhada, viu? Amém. Que não é fácil. Amém. É, você lidar com a dor humana não é fácil, É verdade. né? E a gente sabe que a dor, lidar, a senhora que é uma pessoa especialista, né? Em lidar com a dor humana, a gente sabe quanto isso também afeta, Muito, né? A você, a pessoa. muito, muito, muito. Então, eu queria, né, É. agradecer a Deus pela sua vida, que você está bem hoje, graças a Deus. Bem melhor do que na Graças ao semana passada. Senhor. Graças ao Senhor. É verdade. Né? Não Amém. foram momentos fáceis, não foram momentos fáceis. Mas quem disse que a vida é fácil, né? O que foi que Jesus Tá? disse, né? No mundo tereis tribulação, mas o quê? Coragem. Eu venci o Tem, mundo, não é verdade? Então, nós é estamos verdade. aqui justamente para isso, para passar por essas tribulações, mas de cabeça erguida, confiante. É por isso que eu não parava. Quando eu fico olhando os vídeos que eu gravei, quando eu estava bem, a Camila também percebeu, algumas pessoas perceberam, o meu rosto estava mudado, não foi, Camila? Por mais Sim, maquiagem que eu fizesse, mas estava bem diferente, né? Bem diferente mesmo. sim, E eu creio que Deus vai melhorar mais ainda, sabe? Eu creio nisso. Eu não podia, assim, me ausentar totalmente, mas eu dei aquela parada,
que Deus disse assim para a Cláudia, né? Como o meu pastor é aquele que faz a cobertura espiritual, a gente tem que ouvir a voz dele, não é verdade? Porque a voz dele é a voz de Deus, é Deus falando através dele, é ele cuidando da gente, né? Então, quando eu parei, aí eu comecei a ver, né, o que de fato Deus queria, né? Nós começamos assim, a enxergar o que nós não estávamos enxergando. Às vezes a gente cuida demais do outro e esquece de cuidar da gente, não é? Sim, Esquece de cuidar da sim, gente, né? E foi algo que eu ensinei tanto que a gente precisa cuidar primeiro da gente. Mas só que eu estava deixando de cuidar de mim, cuidando demais dos outros, né? Cuidando demais. E a sim. Cláudia, e a Cláudia, e a Cláudia, e a Cláudia, e a Cláudia, né? E Deus queria parar a Cláudia para dizer, está na hora de você cuidar de você, né? E assim ele Glória a fez. Deus. E eu agradeço a ele, porque eu tenho aprendido e ele tem me mostrado, tem me revelado, tem me ensinado muitas coisas. E tem feito, ainda fará, ainda muito mais, né? Amém. Eu creio, eu creio, eu creio, porque Ele é esse Deus, né? É verdade. E aí, falando sobre o nosso tema, né? A abordagem que é o que é a doença da alma. Sim, E aí, eu queria que você fizesse assim, uma introdução, né? Para quem está assistindo, entender um pouco, né? Do que é a doença da alma, né? Porque a gente entende do que é a doença física, né? Ela tem sintomas, ela apresenta sintomas, mas o que é uma doença da alma? é a doença da alma. Repara só, alma, pensamentos, né? Alma são os nossos pensamentos. Então, psicossomática, doença da alma, né? Que são as doenças, ó, doenças da alma, doenças psicossomáticas, psico, mente, né? Soma, corpo, né? Então, são doenças que a mente, nós descuidamos e elas começam a afetar o nosso corpo, né? Essas são as doenças da alma, as doenças psicossomáticas. Aí, se você me perguntar assim, mas como assim, Cláudia? Olha, são os problemas emocionais. Quantas pessoas, Camila, você escuta, quantas pessoas chegam perto da gente e diz, fala, a gente vê que estão com problemas sérios, mas diz, mas é assim mesmo, eu aguento firme, né? Só que nesse é assim mesmo, eu aguento firme, o que é que vai acontecer? Pode acontecer que aquela doença emocional, aquela doença da alma, porque se você fizer um raio-x, nada vai sair, porque é uma doença da alma, não vai sair, né? Se você fraturar um braço, ou se você tiver problemas cardíacos, se você tiver com outras doenças e fizer um exame, vai ser diagnosticado, é visto. Mas as doenças da alma não, né? Só que quando essas doenças da alma, elas somatizam, que são doenças psicossomáticas, então elas podem se tornar o quê? Uma gastrite. Quantas pessoas estão aí com gastrite devido aos problemas que eles estão, os problemas emocionais que eles não estão tratando? Quantas pessoas estão aí, sabe, com doenças na pele? Quantas doenças na pele, dermatológica? Quantos câncer? Né? Devido ao quê? Devido às emoções que não estão sendo tratadas, não estão sendo observadas, cuidadas como merecem, e essas doenças da alma, elas vão afetar o nosso organismo, a nossa parte física, né? Ou seja, é como se o corpo, a mente não suportasse mais, e aí ela vai, tchum, ela vai, e ali ela vai se localizar em um determinado órgão. E nós precisamos dar uma atenção especial, né? Quantas pessoas eu não sei, né? Que você já ouviu, por exemplo, falar aí, não tem pessoas que vivem gripadas?
Até a própria gripe, essas pessoas que vivem gripada, porque o você estar gripado, né? Gripado ali, eu gripei agora, é uma coisa. Mas tem pessoas que vivem gripados. Ou seja, o sistema imunológico está constantemente baixo. Se o sistema imunológico está constantemente baixo, é porque alguma coisa, né, nas emoções da pessoa está afetando o sistema imunológico. E o que é que acontece? Como, por exemplo, aconteceu demais agora na pandemia, né? Que nós enfrentamos. O medo, o pânico, o que era que eu estava ali sempre orientando, tentando orientar. Olha, sai do domínio do medo, sai do domínio do pânico, para de ouvir essas coisas aí, essas notícias aí, porque estão aterrorizando a tua mente, estão fazendo, maltratando você. E quanto mais te aterrorizar, mais você vai sentir medo. Sentindo medo, a tua imunidade vai cair. Então, você vai ter mais, vai ficar mais propenso a desencadear, a ser contaminado, a pegar com mais facilidade qualquer doença, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado aí, porque é algo muito sério, as doenças psicossomáticas. Eu nunca imaginei logo no início, faz muitos anos atrás, né? Que até o próprio câncer, eu nunca tinha imaginado isso, até que eu peguei um caso, né, de uma menina, nunca tinha esquecido, eu nunca esqueci, né? Porque é como diz assim, as primeiras coisas a gente não esquece, né? E eu nunca esqueci de uma menina que estava ali com um câncer e que eu lembro quando o médico falou, ela só tinha 15 anos, aquela menina, né? E aquele câncer, a causa foi psicossomática, né? E eu olhava para aquela menina, ela não tinha mais o domínio sobre as emoções, sobre nada. E como o corpo já foi todo afetado, tudo, quando eu a conheci, ela já estava toda carequinha, tudo, né? Ela não, sabe, ela faleceu, né? Então, quer dizer, desde lá, então, eu comecei a ver e a dar muita atenção, sabe, a essas doenças, porque elas existem, né? Infelizmente, nós precisamos nos lembrar que elas existem, que o inimigo está solto e que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o que ele puder fazer com relação a isso, ele vai fazer. Ele vai se aproveitar de cada brecha que nós deixarmos. E fora também que a doença da alma, ela tem esse objetivo de contaminar todas as áreas da nossa vida, não Sim, é verdade? sim, E assim, e até acrescentando o que a senhora falou, a senhora ponderou muito bem, e a senhora destacou muito essas questões das doenças psicossomáticas, né? Às vezes a pessoa vai para o médico, não fecha um diagnóstico, não sabe o que é, os exames não consegue identificar, verdade. então, e às vezes até o médico passa por um psicoterapeuta, né? Para entender que aquilo de fato está na mente humana, Na mente. está ali sendo gerado pela doença da alma mesmo, né? É, E aí a pessoa precisa reconhecer, é. precisa de ajuda. Precisa de ajuda. A mente matando o ser humano. Já pensou? Né? Eu digo sempre assim que em nossa mente está o poder de vida e o poder de morte, né? Então nós precisamos olhar e ver, espera aí, quem eu quero que de fato domine a minha mente, a vida ou a morte? E lógico, nós temos de pagar um preço, nós temos de nos empenhar. Quando eu digo assim, pagar um preço, é nos empenhar, é nos esforçar, é não permitir, né, que essa doença, de fato, ela domine a nossa vida ao ponto de causar, né, danos como esses aí. Quando é uma gastrite, pode se tornar uma úlcera, de uma úlcera vem também um câncer. A gente não pode esquecer de nada disso, né? Dessas coisas, tá vendo? São doenças sérias. Então, a gente precisa dar mais atenção a tudo isso. E aí eu queria fazer uma pergunta também para a Uhum. senhora, uma pergunta sempre fico essa
essa dúvida. O que que a Sara pensa sobre essa geração? Porque eu tenho visto que essa geração tem adoecido muito. E assim, o que que a senhora pensa que está causando esse adoecimento assim, psíquico nas pessoas? É uma questão da autoimagem, é uma questão de não se aceitar como é? O que que a senhora pensa sobre isso? Nossa, eu estava falando aqui inicialmente, né? Nós vivemos em um mundo muito difícil. As coisas estão cada vez pior, né? E a vida está estressante, né? E esses fatores, esse fator do estresse, que muitas vezes nós brincamos com isso, a gente não leva a sério, o fator estresse, ele leva ao quê? A ansiedade, que desenvolve doenças como a depressão, como o pânico, como outros transtornos aí, né? Como outras síndromes. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, nós estamos vivendo em um mundo extremamente acelerado, uma rotina frenética, acelerada. Parece que nós não temos tempo para nada. Né? Nós não temos tempo para nada, a gente não tem tempo para dar um bom dia, a gente não tem tempo para dar um bom dia, quando eu falo, é um beijo no esposo, um abraço na esposa, nos filhos, a gente não tem tempo, parece que a gente já sai da cama voando, né? Voando. E isso faz um mal muito grande às pessoas, né? Faz um mal. Né? As pessoas estão perdendo o contato com os amigos, as pessoas estão perdendo, porque, sinceramente, mas eu tenho meus amigos e eu passo o final de semana e aí eu vou tomar uma com eles. Bom, você vai maquiar, você vai maquiar uma dor, você vai maquiar uma depressão, você vai maquiar uma ansiedade, porque é isso que a bebida faz. É isso que o álcool faz, né? Ele maqueia, né? Então ali, eu fico tão bem quando chega assim o sábado e eu tomo todas, sabe? Eu fico tranquilo, né? Tranquilo. Mas só que quando você volta a si, a tua vida continua do mesmo jeito, né? Os teus filhos estão lá, olhando para você, contando com você e não estão vendo você agir. A sua vida está ali e você cada vez mais, sabe, encontrando meios de fugir, encontrando meios. Eu não sei se você tem prestado atenção, Camila, mas as pessoas hoje elas estão assim, elas estão muito buscando o que é supérfluo, né? O supérfluo está aqui, acima de tudo. Né? Eu tenho observado isso, por exemplo, eu sempre tive muito cuidado, tenho muito cuidado, e sempre observei assim, de longe, né? E de perto também, que eu já pude acompanhar. Observe que Deus está vendo assim, Deus está querendo despertar. Ele quer despertar a igreja, né? Porque eu ficava assim olhando, eu dizia, meu Deus, esse povo aí, esse povo, vou dar um exemplo assim dos cantores. Eu nunca gostei dessa palavra gospel, eu não gosto disso. Eu gosto da palavra evangélica, eu gosto de músicas cristãs, né? Eu não gosto dessa palavra gospel, né? Então eu ficava assim olhando, essa pessoa faz show de tal dia a tal dia. Que dia essas pessoas aí elas têm para realmente dedicar-se à família e aos filhos? Porque essas pessoas têm famílias. E hoje, o que é que nós estamos presenciando? Nós estamos presenciando o resultado dessa geração que correu tanto para cantar. Era show em cima de show, porque eu via show, aquilo era show, né? Show em cima de show, show em cima de show, show em cima de show, porque é dinheiro, né? Show em cima de show e a família deixada de lado. E hoje nós temos visto aí os resultados trágicos que me entristece profundamente. Eu acredito que é Deus, sabe,
mostrando, abrindo os olhos, despertando. Acorda enquanto é tempo. Acorda, não é isso que eu quero. Quantas pessoas eu ficava olhando, essas pessoas que só vivem pregando, é ótimo pregar, mas quando nós temos filhos, quando nós temos família, a nossa primeira igreja, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Não é? Então, É quando eu verdade. ficava vendo essas pessoas pregando o tempo todo, aqueles meses, os dias todos, eu dizia assim, a família dessa pessoa, e o marido e a esposa, onde é que fica? E hoje Deus tem mostrado, infelizmente, isso é doloroso, eu falo isso com alegria? Falo não, eu falo com muito pesar. Mas, ao mesmo tempo, é Deus despertando, é Deus tentando saculejar aqueles que estão tentando entrar nesse caminho, né? Porque isso é perigoso. Tudo na vida tem limites. Tudo na vida tem limites, e quando nós ultrapassamos esses limites, né? Quando nós ultrapassamos esses limites da curva, se tem uma curva e a gente ultrapassa o limite da curva e o carro vai direto, a gente morre no precipício. Entendeu? Então, nós precisamos aprender a respeitar esses limites. Então, quando eu olho para filhos, quando eu olho para família, quando eu olho para esposo, quando eu olho para tudo isso, eu preciso ver que eu tenho um ministério. E esse ministério, eu vou ser muito franca a você, abro mão não. Abro mão não. Entendeu? Por que eu não abro mão? Porque são heranças de Deus. E Deus quer resultado. Ele vai me cobrar. Ele vai me cobrar. E a cobrança é cara. E vai doer em mim se eu não fizer. Eu não vou ser perfeita. Eu não sou perfeita e nem quero ser perfeita. Não nesse mundo. Nós estamos nos preparando, né? Não sou. Mas aquilo que eu puder fazer para estar realmente na vida deles, com eles, eu estarei. Né? E, sinceramente, não há dinheiro que pague isso aí. Não há dinheiro que pague ver um filho na presença do Senhor. Não há dinheiro que pague ver uma família na presença do Senhor. Agora, estar de fato na presença do Senhor sem máscaras, entende? Sem máscaras. Eles sendo eles. Isso é a coisa mais bonita para mim, né? É a transparência, porque Deus é um Deus transparente. E eu amo essa transparência. Quando você me vê, você vai me ver em qualquer canto desse jeito. Sou chata, sou invocada, tenho um monte de qualidades, tenho um monte de defeitos assim. Você vê como eu sou assim. Mas se você me conhecesse antes, eu era pior. Deus tem feito uma obra em mim. E essa obra ainda não acabou, assim como Deus está fazendo uma obra em Camila. Essa obra não acabou, né? Essa obra em mim Verdade. ainda não acabou. Agora tem muitas coisas em mim que eu acredito que Deus, ele foi necessário que a Cláudia fosse assim. Eu precisava ter a personalidade que eu tenho para poder criar filhas sozinha. Eu precisava encarar a vida, encarar o mundo, encarar as coisas, porque senão o inimigo vinha e roubava a minha família. Não é? Então, eu precisava ter a personalidade que eu tenho. Agora, é lógico, tem muitas coisas que eu apresento ao Senhor. Senhor, olha, preciso tanto, eu quero tanto mudar assim, Senhor. Eu quero, Senhor, eu não quero. Minha mãe sempre disse, Camila, que me errou quando me fez, porque ela disse que me botou muito açúcar em mim, sabe? Botou muito açúcar, sabe? Ela disse que eu puxei o meu Por quê? pai, porque eu puxei, porque é doce demais. Aí, assim, fica assim, muito meloso, a gente se apega muito fácil. Isso é muito perigoso, é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque a gente se apega muito fácil, entendeu? Então, é algo, por É, exemplo, que eu tenho apresentado ao Senhor. Pai, eu quero me apegar, mas eu não quero
minha mãe está certa, Senhor. Ela tem toda a razão, Senhor. Ela tem toda a razão. Ela é minha mãe. Ela sabe perfeitamente. Ela usou outras palavras da, da forma dela, mas ela tem toda a razão. Eu não posso olhar para as pessoas dessa forma assim, sabe? E ali, e me envolver, e estar ali, cuidar, e abrir minha porta, e fazer. Não posso, eu não posso fazer uma coisa dessa. Entendeu? Então, aquilo ali, ou seja, Deus tem me dado assim o que eu tenho pedido muito a Ele, Pedido muito a discernimento, ele. Discernimento. né? E isso até Discernimento. protege a nossa vida de um adoecimento, né? De um adoecimento. Está havendo retorno aí. Retorno a ele. Tá ouvindo melhor agora? Tá, agora está. Tá, Eu agora acho que é a conexão da internet. Isso Isso também protege, protege, te protege do adoecimento futuro. protege, né? protege. Protege, Né? porque isso não deixa de ser. Porque isso vai dando crescimento. Bom, É um então, retorno. é o retorno. Isso não deixa de ser brechas que nós deixamos. Isso são brechas que precisam ser fechadas. Isso não quer dizer que eu vá me tornar uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, que eu vá me afastar de pessoas. Não, 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 não. Isso quer dizer que a minha mãe queria dizer assim, minha filha, seja mais cautelosa. Minha filha, por favor, não é assim. Não abra tanto o seu coração dessa forma, né? Minha filha, olha, não é porque sorri, não é porque sorri que esse sorriso está dizendo que realmente está sendo sincero, né? Então, é isso que a minha mãe queria dizer, né? Então, apenas hoje, aos 52 anos, né? Porque nunca é tarde para se aprender, aí eu venho pedindo o que ao Senhor? Dai-me discernimento, Senhor, né? Dai-me discernimento, porque se nós não cuidarmos de nós, a gente vai adoecer, né? Isso provoca as doenças da alma e a gente precisa evitar. Verdade. E aí, dando continuidade Hum, no que a gente estava falando, é, falou aqui também, e às vezes a gente não consegue identificar, né? Porque a alma é algo subjetivo, né? A gente não consegue tocar, não é palpável, né? Como a gente sabe, se a gente for no médico, ele vai dizer, tá doendo aonde? Então a gente mostra lá, tá aqui. A aqui. alma não funciona assim. É. A alma é uma coisa mais. É algo totalmente subjetivo. E aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora, aproveitando o ensejo. É, Hum. como é a dor da alma? Tem uma definição? Existe uma definição? Como é a dor da alma, né? A angústia, a tristeza, né? Olha a dor da alma, a tristeza, a ansiedade, a depressão, essas são as dores da alma, né? Então a gente nunca pode desconsiderar. Ontem eu estava refletindo e me aprofundei justamente nisso aí. Repare só, o inimigo ele lança os seus dardos inflamados, certo? Ele lança. Ele lança em nossos pensamentos. Ele lança em nossos pensamentos, naqueles pensamentos que um dia a gente chegou, nós tivemos a consciência de que pecamos perante o Senhor, que a gente se arrependeu, que a gente pediu perdão ao Senhor, confessamos a Ele, entregamos a Ele, e a Bíblia diz que Deus faz o quê com tudo isso? Ele lança no mar do Esquecimento. no mar do esquecimento. Aí o que é que o inimigo faz? Aí a gente lembra da depressão, né? O que é que o inimigo faz? Ele pega, lança um dardo daquele inflamado, né? Onde atinge aquela memória, memórias essas que faz que vem, que atinge você, memórias que você não queria lembrar, mas que está dentro de você, porque as memórias não podem sair de dentro da gente, elas não saem, a não ser que a gente sofra com mal de Alzheimer, eu não desejo isso a ninguém, né? Com perda de memória, certo? Mas ele lança aquele dardo, né? Como é que ele
faz isso? Ele usa até pessoas, né? Com aquele dardo inflamado para trazer lembranças que você pediu e que você apresentou ao Senhor, que você confessou ao Senhor, que você se arrependeu profundamente e que o Senhor nem lembra mais, porque ele lançou no mar do esquecimento, mas só que os dardos inflamados do inimigo vêm justamente para trazer a tristeza a você. Trazendo a tristeza, o que é que acontece? Vem a angústia, vem a tristeza, vem a dor. E é isso que ele quer. E o que é que nós precisamos, então, fazer para nós? Opa, peraí, nós temos duas saídas. Nos lembrarmos, quando esses pensamentos vierem, nós precisamos nos lembrar. Peraí, lembrar de quê? Isso aí é o inimigo que está usando. Está usando, ele pegou algo, uma dor minha. Ele pegou uma dor minha, que eu já confessei ao Senhor e que o Senhor me perdoou. Ele pegou essa dor, ele usou. Seja lá o que for, ele usou, né? Para trazer aquilo ali, que são as brechas. As brechas que nós deixamos. É por isso que quando a Bíblia diz que nós precisamos o quê? Ela não diz assim que nós temos de orar e vigiar, é o contrário. Vigiai e orai. Nós temos de vigiar. Então, vigia, porque ele não para de trabalhar. O inimigo não para de trabalhar, ele conhece perfeitamente as nossas fragilidades, ele conhece as nossas vulnerabilidades, ele conhece. E ele vai trazer essas lembranças dolorosas para nos afetar. E nos afetando, vai o quê? Ele quer nos aprisionar. Ele quer nos tornar escravos daquela lembrança. Aí eu vou para onde? Para cima da cama, porque é a depressão, né? Eu vou para cima da cama. Antes da depressão pode vir aí uma angústia muito grande, como muitas pessoas dizem, é aqui, olha, é aqui, é a angústia na alma. Né? Aí a gente precisa analisar qual foi a brecha que eu deixei aberta. Cadê? Onde está? Usou, né? Porque o inimigo ele entrou justamente naquela brecha. Porque, olha, quando é uma porta que está escancarada, a gente vê. Uma pedra grande, a gente vê e dizia. Mas uma pedrinha pequenininha, ela pode entrar até no nosso sapato. Não é verdade? Né? Então, é isso que ele faz. Ele vai ali nos nossos arquivos mortos. Porque essas memórias que a gente se arrependeu, que a gente passou por todo aquele processo de libertação, né? Todo dia a gente passa, né? Todo dia a gente passa. Né? Mas aquilo ali que é um arquivo morto. Quando é que o arquivo morto é consultado? Arquivo morto são de pacientes mortos, que só pode ter acesso por ordem judicial. Quando acontece alguma coisa ali, e tem alguma desconfiança acerca daquela morte, e o juiz dá a ordem para poder ter acesso àquele arquivo. Olha que a coisa é séria. Não é? Então, o que é que o inimigo faz com os nossos arquivos mortos, que são as nossas memórias, que foram lançadas pelo próprio Deus no mar do esquecimento? O que é que ele faz? Ele vai lá, ó, a gente deixou uma brecha, né? A gente, por causa... Olha, não culpe a ninguém, a culpa é nossa mesmo, viu?
Não existe essa história, ai meu Deus, foi porque fulano, foi porque cicrano. Não, a culpa foi nossa mesmo. A gente que vacilou feio. A gente que vacilou feio. Aí é quando eu lembro de Esaú e Jacó. Quando Esaú trocou a primogenitura dele, né, a bênção dele, pelo um prato de lentilhas. Por quê? Porque ele estava faminto. Muitas vezes nós estamos famintos. Esses Esaús e esses Jacós existem dentro de nós, viu? A Bíblia é um Facebook, né? Ela mostra ali todos os personagens, ela não esconde um, tá? Então, muitas vezes, o que foi ali que o Esaú fez? Depois que ele viu o que ele fez, ele foi ao pai dele pedir a bênção, aí o pai dele, que já estava cego, disse, mas foi quando matou a charada, né? Que o Jacó não passava de um enrolão, né? Se aproveitou da situação, e aquela pele ali, porque Esaú é cabeludo, né? Passando-se por Esaú. A culpa foi de Esaú, a culpa foi de Jacó, a culpa foi de Esaú. A culpa foi de Esaú. Então, a culpa pelo que acontece em nossa vida é nossa mesmo. É nossa, pela nossa fome. É nossa, por quê? Porque a gente, infelizmente, a gente chega ali e a gente não consulta Deus, a gente não espera, sabe? A gente vai simplesmente quer porque quer, que é o imediatismo, eu quero porque quero, né? Então, isso é perigoso. Aí foi quando o pai disse, olha, eu não posso fazer isso, a bênção é de Jacó. A bênção é de Jacó. Né? Então, quantas vezes nós perdemos determinadas coisas, mas, olha, quando perder, não culpe ninguém, não. Assuma, a culpa foi sua. Assim como muitas coisas em minha vida, a culpa foi minha mesmo. Foi porque eu me precipitei, foi porque a minha cabeça foi dura, foi porque eu realmente não consultei ao Senhor, não perguntei se era aquilo que ele queria, não esperei a confirmação dele. Então, a culpa é dele, a culpa é nossa, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa, única e exclusivamente nossa. E é lógico que o inimigo vai e se aproveita disso. Mais um ponto para ele, né? Então, é isso que a gente precisa se lembrar, gente. Nunca esqueça, o inimigo conhece as nossas inseguranças, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos medos. Ele conhece. E ele vai justamente em cima desses pontos fracos aí. E ele sabe o que nos aborrece. Ele sabe o que aborrece Cláudia. E é por isso que eu tenho dito ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe o que me aborrece. Me ajuda. Não é? Me ajuda, me fortalece. Me ensina a respirar, me ensina a contar de fato até 10. Né? Porque ele sabe, o inimigo sabe o que aborrece a Camila, ele sabe o que aborrece a qualquer pessoa, ele sabe, e ele vai justamente em cima daquilo ali, né? E ele está pronto para investir o tempo que ele for necessário, porque, sinceramente, o inimigo não tem pressa não, viu? Ele não tem pressa, não. Ele tem todo o tempo do mundo. Ele tem todo o tempo. E ele investe o tempo dele todinho para nos destruir. E quanto mais distraídos nós estivermos, né, mais ele vai agir. Mas Né? ele vai. Eu sempre acredito que a maior brecha que a gente pode dar ao inimigo é uma distração. Né? Como a Sara falou, o inimigo nos aborrece. E ele também nos observa, porque até quando a Bíblia fala que quando os anjos foram se apresentar a Deus, o diabo foi também. E aí Deus pergunta ao diabo, né, Satanás, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, né, e reto de coração que se desvia do mal, né? E aí ele observava, e tanto é que quando ele dá a sugestão, né, a Deus de poder tocar no diabo,
E aí depois ele vai falar, ele continua te adorando? Será que ele põe uma dúvida, Isso. né? Será que ele continua te adorando porque ele está bem, está próspero, tem filhos? Né? Essa mesma dúvida que o diabo lançou lá, né? Lá no início de tudo, Ele no Jardim do Éden, ele lá, gosta de colocar dúvidas em nós. colocou a dúvida na mente dela e ele falou, e você vê nas primeiras palavras dele, que ele fala assim, não, será se você, não será assim, quer dizer, ele põe no nosso coração, põe na nossa mente incertezas acerca do Senhor, acerca da palavra. Por isso que tão importante é a gente estar lendo a palavra, a gente estar com a nossa mente posicionada, né? Não é fácil. Não é Que a fácil. gente não somos pessoas blindadas, mas assim, recorrer realmente estar dependente de Deus em todos os momentos. Em todos Não é os verdade, momentos, irmã é Cláudia? verdade, é verdade. É necessário, porque como eu disse no início, o mundo não está fácil. E o inimigo, ele está como? Em derredor. Ele não está em derredor, ele não está coladinho conosco, não. Ele está em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então, ele está ao derredor, tá? Ele está circulando, ele fica fazendo a ronda. Ele faz a ronda. Ele só fica esperando a oportunidade, tá? Para ele fazer ali. Ele não faz muita coisa, não, é só um pouquinho. Daquele pouquinho ele faz um grande estrago. Já consegue destruir muita coisa. Consegue destruir muita coisa, né? Ele é muito esperto. É muito, muito esperto. Oi, irmã Cláudia, eu queria aqui falar, para a gente caminhar para o fim, Uhum. alguns sintomas aqui que eu anotei, e eu vou aqui falar, que é assim, rejeição, Hum. injustiça, abandono, humilhação e traição. Que tem a ver também com sintomas de um olhar ferido, uma alma ferida. Então, assim, esses sintomas, eles são sempre recorrentes, esses sintomas de rejeição, angústia, abandono, humilhação, traição. Olha, quando você passa por tudo isso aí, o sistema nervoso central, ele fica marcado, né? Ele fica marcado. Nós sentimos essas dores existem. É como eu disse a você, buscamos ao Senhor, buscamos a libertação ela precisa ser buscada todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa estar ali, perto de Deus, todos os dias nós precisamos estar consultando ao Senhor. Mas o que é que acontece? Nós precisamos ser tratados e curados, porque quando sofremos esses sintomas, quando nós temos esses sintomas que você acabou de citar aí, são sintomas que de fato escravizam o ser humano. E todos esses sintomas aqui, eles provocam patologias, eles desencadeiam patologias. Pessoas que sofreram rejeição desde o ventre materno, por exemplo, ela sofre, ela tem ali uma predisposição, né? Tudo na vida dela, parece que quando ela fala, quando abre a boca, é como se tudo a rejeitasse. A vida, e onde ela chega, a rejeita. Então, aquilo precisa ser apresentado ao Senhor, deve, né? Isso precisa ser levado em consideração e tratado com muito respeito, precisa, porque isso é algo muito sério, certo? Mas isso aqui é curado imediatamente. Bom, Deus faz o que ele quiser, mas as coisas não são assim. As coisas não são tão simples, né? Quando nós sabemos que pessoas passaram por determinadas coisas, por que então cutucarmos a ferida? Por que então cutucarmos, né, irresponsavelmente aquilo ali, sabendo que aquela pessoa vivenciou aquelas dores?
é uma irresponsabilidade, né? Nós não vimos Jesus fazendo isso quando ele esteve na terra. O próprio Deus, quando ele diz que ele lança no mar do esquecimento, é porque ele mostra o que ele faz, ou seja, eu não fico passando na tua cara o que você fez ou deixou de fazer. Né? Porque tudo isso, como injustiça, como traição, isso são feridas. E elas não são cicatrizadas tão rápido assim. Carece de tempo. Né? Você falou abandono. Tem pessoas que sofrem com essa ferida do abandono, da humilhação. Né? Eu lembro, eu assisti a entrevista, não sei se você assistiu também, a entrevista da pastora Tânia Teresa, né, num programa que ela foi entrevistada, e quando ela foi fazer ali a descrição da forma a qual ela foi abusada, ela chorou. Ela chorou. Um dia desse, uma mulher de 76 anos de idade, ela chorou. Ah, ela chorou por quê? Ela chorou porque ela não foi curada, ela chorou porque aquilo ali, olha, ali é no sistema nervoso central. A mente dela, né, estava lá. Quando está no esquecimento, que ela não fala, tranquilo, mas a partir do momento que foi feita aquela pergunta e que ela teve de falar sobre aquilo, ela teve de visualizar toda a cena. Tirar o arquivo. É o arquivo morto, né? Então, quando ela pegou e trouxe à tona tudo aquilo ali, aquilo mexe com a nossa estrutura emocional. A coisa mais linda ali que eu achei foi justamente isso, é a sensibilidade humana que precisa ser respeitada. Nós não somos super, nós não somos Deus. Se fomos Deus, então não somos humanos. Para que estaríamos aqui? Deus não sente nada disso, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, mas nós somos humanos, né? Existe uma humanidade dentro de nós, olha. Então, se existe tudo isso, existem sentimentos dentro de nós. Sentimentos estes que precisam ser respeitados. Respeitados. Observe, eu não sei, mas eu acredito, às vezes, quando eu vou lembrar agora, antes de falar com você, que eu contei, eu falei sobre o que tinha acontecido com a mulher, né, que ia tentar suicídio e ouvindo o programa, né, aquilo ali me levou para o meio daquela mata onde eu estava ali dentro, onde eu estava chamando e gritando, eu estou perdida, né? A emoção que eu tive ao abraçar aquela mulher, né, e ver a ação do Senhor, né? Mesmo de tão longe, ela só ouviu uma voz, não foi Cláudia. Ali, olha, para mim já é uma grande honra ser um instrumento de Deus, né? Já é uma grande honra isso aí para mim, né? Então, aquilo ali e tantas outras experiências, se eu for contar, né, pode ficar certo que vai mexer com o meu emocional, porque eu sou um ser humano. Vai mexer com o meu emocional, porque eu vou viver aquela cena, eu vou viver tudo aquilo que aconteceu, né? É por isso que eu digo sempre assim, né? Quando me perguntam, é proibido ouvir essas músicas tem músicas tão lindas, músicas seculares, né? Tão lindas. Existem músicas lindas, com letras respeitosas, existem forrós lindos, mas olha, por que então evitá-los? Né? Por que eu evito, por exemplo, ouvir um Luiz Gonzaga? Porque senão eu vou chorar. Eu vou chorar, porque eu vou lembrar do meu avô, eu vou lembrar do meu avô o tempo todo, que meu avô botava aqueles rádios, sabe, de madeira, já tinha hora ali do Luiz Gonzaga, e eu lembro do meu avô cruzar a perna e ficar ouvindo, e botava a mãozinha dele assim, e dizia assim, minha filha, esse homem
Que música linda, minha filha. Esse homem é um poeta. Esse homem está entendendo. Então, se eu escuto, eu vou trazer a memória e vai me trazer uma saudade imensa e eu vou judiar de mim, né? Eu vou judiar de mim, tá entendendo? Então, existe muitas músicas lindas, existe, que não tem nenhuma pornografia, que não tem nenhuma... não, existe músicas belíssimas, música é uma arte, isso é música, estou falando de música, né? Como diz Pedro, meu filho, se é que isso é uma música, né? Quando ele, às vezes, a gente está passando e está aquelas batucadas, ele faz, se é que isso é música, né? Então, quer dizer, mas existe. Mas por que então evitar? Porque senão vai trazer à nossa mente memórias. Memórias que, sinceramente, eu não estou a fim de reviver aquilo, porque aquilo vai trazer um entristecimento à nossa alma, né? Então, eu prefiro ouvir os louvores, porque os louvores vai me enriquecer, vai me aproximar de Deus, traz esperança, me alegra. Antes de iniciar o programa, eu estava ouvindo louvores. Eu, meu esposo, meu filho, e depois oramos, né? Então, eu prefiro os louvores, né? Cada um é cada um, né? Cada um é cada um, mas eu prefiro porque eu preciso proteger aqui o meu coração, os meus sentimentos, a minha mente. E os louvores, eles apontam para a essência da nossa criação, né? Que é o Senhor. Que é o E as Senhor. músicas seculares, até que existem muitas músicas seculares que ainda não são músicas depravadas, né? Como, infelizmente, boa parte das músicas seculares, elas já tomaram outro rumo, elas não nos edificam, elas não nos levam para perto da nossa essência. É É verdade, verdade, é Cláudia? verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então, se nós cuidarmos de nós, né, eu coloquei aqui para nós finalizarmos, eu coloquei uma citação, não é minha, né? Não é minha, é do pastor Cote, que diz assim: cada sintoma oferece uma mensagem que deve ser discernida espiritual e naturalmente como convier. A grande chave é não espiritualizar o natural e também, obviamente, não naturalizar o espiritual. Uma tarefa bastante difícil e que requer muito Muito. treinamento, requer muita oração, e não é de uma hora para outra que a gente se torna um conselheiro, não é? Existe uma história, existe uma vida, existe uma vivência e uma busca constante por Deus, né? Para nos prepararmos para, de fato, nos tornarmos conselheiros, né? Porque isso aí ser um conselheiro, trabalhar nesse pastoreamento como um conselheiro, requer muita inteligência emocional, muita assertividade, muita maturidade espiritual, requer Deus em nossa vida, né? Então nós precisamos buscá-lo, mas buscá-lo mesmo e buscar olhar para nós, para a nossa vida, para a gente, sabe? Quem eu sou, o que é que eu tenho feito. É algo que eu vou propor depois para você, sabe? É fazermos como é que se chama? Uma série, né? Sobre quem somos nós, quem é você. Nesse quem é você, existe uma série aí, né? Onde o ser humano precisa se aprofundar um pouquinho para ele descobrir se de fato ele sabe quem ele é. Porque se a gente não souber quem nós Já somos, o quero, que é que a já gente está quero fazendo saber. aqui? Já quero saber. Já quero saber, né, E, Camila? Né? Então, e ó, bom, Cláudia, eu quero lembrar você. Pode falar, minha querida. só para finalizar, né? Só para finalizar, tem alguns pontos que a gente não pode esquecer, gente, não podemos esquecer. Mas eu acredito que depois que você finalizar, eu posso lembrar esses pontos aí, né? Para não
não ficar muito longa a live, né? Eu acredito que o que foi dito aqui sobre essas doenças da alma, eu acredito que ficou bem claro, né, para as pessoas. Amém. A senhora vai pontuar agora ou depois? Depois. Certo. Eu quero agradecer a senhora mais uma Amém. vez, Obrigada. por aqui se dispondo, abrindo aí a janela do seu conhecimento aí, Amém. dividindo, né, compartilhando. Amém. E agradecer muito, né, orando aqui pela sua saúde, para que a senhora tenha uma ótima recuperação nos próximos meses aí de tratamento. E dizer que vamos continuar aí querendo redescobrir quem somos nós, né? Nos alinhar, né, para que esse ano de 2022, já estamos no segundo semestre, possamos receber mais de Deus esse próximo semestre, né, próximo período, né? Irmã É Cláudia, a senhora verdade. tem uma É palavra? verdade. Quem somos nós? Nós precisamos saber, né? Senão a gente não sai do lugar. Roda, 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 continua no mesmo. É, Não é verdade, Camila? E eu que irmã agradeço a Cláudia. você, viu? Agradeço por sua disponibilidade, por você estar aí, né? Sempre disposta, sempre empenhada, né? Muito obrigada mesmo. Que Deus continue assim usando você como uma ferramenta, né? Como esse instrumento assim, né? Levando luz nesse mundo de trevas. Amém. E agradecer cada um que participou, desde a da hora que a gente entrou até agora, agradecer cada um que está aqui participando, dizer que vem mais conteúdo por aí, né? Entra no Instagram da irmã Cláudia, segue ela, tem muita coisa boa. Ela posta YouTube, isso no YouTube também, assina o canal do YouTube da irmã Cláudia. Cláudia Correia, né? Cláudia Correia. Cláudia Correia. A irmã Cláudia tem conteúdo novo toda semana. Então, assim, é importante que você assine o canal e siga lá no Instagram, porque você vai ter a oportunidade de estar acompanhando tudo que ela manda, que é tudo vinho fresco, vinho novo, é coisa do céu. Então, eu estou aqui, eu sou prova viva. Né? Oh, Então, não perde não, porque Deus usa os vasos aqui da terra, né? Deus não vai mandar anjo, não. Ele vai usar os homens da terra aqui mesmo, não é verdade, é Cláudia? verdade, é verdade, é Então, verdade. Desperta a igreja, né? Aviva a igreja. então viu, minha irmã? Aí eu que saio, né, Cláudia? Nesse caso, eu que saio da live, né? Você que sai. Beijo, Camila. Muito obrigada. Fica com Deus, querida. Oi, gente, oi, gente. Então, vamos lá. Para finalizar, vamos, os pontos que nós não podemos esquecer, tá? Olha, nós estamos em uma guerra, sim, estamos em uma guerra, por isso precisamos da armadura completa de Deus, e essa armadura está em Efésios 6, do 11 ao 13, nunca esqueça disso. Nós precisamos do cinto da verdade, a gente precisa da couraça da justiça, a gente precisa dos sapatos do Evangelho da Paz, a gente precisa do escudo da fé, do capacete da salvação, nós precisamos da espada do Espírito, a palavra de Deus, para enfrentarmos o inimigo, né? Olha, o general do mal, suas forças espirituais do mal, nós precisamos enfrentar, mas enfrentar equipados com tudo isso aqui. Por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. E outra coisa, nunca esqueça, o nosso inimigo é Satanás. A mente é realmente um campo de batalha. Aqui, ó, aqui nós precisamos estar batalhando continuamente. Vigie, feche as brechas. Bom, ou nos entregamos às doenças, ou lutamos, nos levantamos e enfrentamos. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente e assim nos manter escravizados. Saia dessa. Ele faz isso através
de estratégias, de planos muito bem elaborados. Ele nos engana. E para finalizar, sinceramente, ele não está com pressa. O seu plano é desenvolvido com o tempo. Então, nós, como povo de Deus, precisamos estar desperto e saber que, paralelo, existe um mundo espiritual, a força inimiga, as trevas. Mas, como povo de Deus, a luz, nós precisamos usar e clamar todos os dias por Deus e não esquecer a palavra dele, meditar dia e noite para nos protegermos contra o maligno. Amém? Uma boa noite a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus e muito obrigada.